Minha diretoria, parabéns pro Flamengo, parabéns para você, flamenguista, que há tantos anos, aqui há mais de 20 anos, que me acompanha, ou mais de 15, mais de 10, e que tantas vezes me viu falar que esse dia chegaria, que o Flamengo um dia ia se organizar, ia ganhar a porra toda, que ia ser uma potência, etc, etc. Acho que 2019 pode ter sido um momento de ainda alguma dúvida, mas em 2022, acho que com 3 finais de Libertadores, 2 conquistas, Copa do Brasil, 2 Campeonatos Brasileiros, não tem absolutamente nada que a gente possa discutir que não seja aplaudir e confirmar e dizer que o Flamengo realmente é o grande time da América do Sul dos últimos anos, é o merecedor do título da Libertadores, e todos os poréns que nós vamos falar aqui no vídeo, esses poréns eles valem para os dois lados. Então vamos ser justos, o Flamengo foi o melhor time da Libertadores. Ponto. Ah, mas na final, olha só, na final da Copa do Brasil, o Flamengo não foi melhor do que o Corinthians. Mas ele ganhou o título. E ele foi melhor na Copa do Brasil do que o Corinthians. Na final da Libertadores, tiveram 2 jogos. O primeiro jogo foram 40 minutos, 41, não me lembro exatamente o momento que foi expulso, deixa eu até confirmar aqui, aos 43 do primeiro tempo que o Pedro Henrique foi expulso. Foi um jogo que você tem que reconhecer que você ali tudo caminhava, não pro Atlético ser campeão, não é isso, mas para você, no mínimo, terminar o jogo tirando o chapéu pro Felipão e falar, caralho, o cara anulou o Flamengo. Eles criaram 2 oportunidades de gol e o Flamengo não sabia o que fazer para sair da marcação que o Atlético Paranaense montou dentro de campo. O Atlético fez tudo o que ele podia, tudo o que ele podia. Ele chegou numa final improvável, ele não tem o mesmo investimento, ele não tem a mesma torcida, ele não tem a mesma grandeza, a mesma camisa, a mesma tradição, e ainda assim, de novo, o Atlético chegou numa decisão de Libertadores. Se isso é um acaso, se isso vai se repetir outras vezes, acho que só o tempo vai dizer. Mas chegou em final de Sul-Americana, que eu não considero um grande torneio, tem chegado sempre nos brasileiros. O Atlético Paranaense não é um time que você pode colocar em 2 balaios, né? O grande e o pequeno. Não, ele está no setor ali muito próximo dos grandes e muito longe dos pequenos. O que também não coloca ele com a camisa, etc, etc, de um Flamengo, São Paulo, Grêmio, etc. Isso se constrói com os anos. Mas o Atlético está de parabéns pela chegada na final, por tudo que fez, pela maneira que jogou a final. E também espero que, assim como já fizeram com o Andrés no Flamengo, que já fizeram com o zagueiro do River Plate contra o Flamengo também, que não massacrem o rapaz que foi expulso, porque ele é o responsável pela derrota direto? Sim, ele foi o grande responsável pelo desequilíbrio do Atlético Paranaense, que fazia um grande jogo até aquele momento. Ok, mas... não, desculpa, mas as coisas acontecem. Se o Felipe Luiz não tivesse saído, provavelmente aquela arrancada não teria acontecido. Aquela arrancada é de um jogador jovem. E provavelmente ele não ia ter feito aquela falta. Então, às vezes o futebol conspira a favor, às vezes contra. Se você for ser justo, como eu disse, o Flamengo não foi melhor do que o Corinthians e foi campeão. O Flamengo não foi melhor que o River Plate e foi campeão. O Flamengo foi melhor que o Palmeiras e não foi campeão. O jogo contra o River Plate foi decidido por uma bola errada de um zagueiro do River Plate. O jogo contra o Palmeiras foi decidido por uma bola errada de um jogador do Flamengo. E o jogo contra o Atlético Paranaense acaba sendo decidido, entre várias outras questões, mas primordialmente por uma expulsão de um jogador do Atlético Paranaense merecidíssima, justa. Ele foi expulso justamente. Não tem absolutamente nada que o atleticano possa reclamar e o flamenguista possa ser dito aí que teve alguma sorte extra-campo nem nada. Mas os detalhes transformam o futebol, transformam a história e a gente fica só com a história. E aí eu vou chegar no segundo ponto que eu queria falar do jogo. A história vai dizer pra você o seguinte: o Gabigol fez 4 gols em final de Libertadores pra vocês nas últimas 3 decisões que o Flamengo jogou e ganhou 2. Todos os gols de final de Libertadores que o Flamengo fez foram do Gabigol. Rica, mas o Pedro é melhor tecnicamente do Gabigol? Pode ser. Rica, mas é que o Gabigol é marrento, ok? O Gabigol perde muito gol, ok também, não tem problema nenhum, também é uma versão. Uma coisa é o que você vê, outra coisa é o que você analisa, outra coisa é o que a história vai te contar. E a história vai te contar que o Gabigol fez 4 gols em 3 finais de Libertadores. Você pode botar quem você quiser na tua lista. Você pode botar o Arrascaeta, pode botar o Everton Ribeiro, o Diego, o Felipe Luiz, o Davi Luiz, quem você quiser. Pode ser o seu protagonista do que você quiser. O grande protagonista desses anos de Flamengo se chama Gabigol. Goste você ou não do Gabigol. Goste você ou não, ou queira entender que, não, veja bem, mas é que tem um jogador ali no meio de campo que é mais decisivo. Não estou discutindo qualidade técnica. Qualidade técnica, o Djalminha tinha o dobro do Kaká. Olha o que o Kaká fez e o Djalminha acabou, mesmo tendo uma carreira brilhante, fez menos do que o Kaká. Só que tecnicamente ele era melhor. Isso não é determinante. O Pedro, que eu acho um jogadoraço, hoje não tocou na bola. Mas na final da Copa do Brasil marcou dele. Então também não dá para chegar aqui e ficar reclamando disso ou daquilo. Agora, que o Gabigol tem uma capacidade extrema de jogar no time mais difícil de se jogar uma decisão no país, que é o Flamengo. De estar constantemente sendo questionado e constantemente sendo exaltado e conviver com isso numa boa. E que esse garoto gosta demais de jogo grande, que esse moleque tem uma tara por jogar jogo decisivo, isso é absolutamente inegável.
tem que pegar esse cara e botar lá na prateleira dos grandes ídolos da história do Flamengo, aconteça o que for. Porque o que esse menino fez, muito pouca gente na história do futebol conseguiu fazer. Então, a sua análise, a minha opinião pessoal, a sua opinião pessoal, ela pode divergir em diversas coisas, mas a história vai ficar ali como Flamengo tricampeão da América, como o Gabigol tendo feito os gols decisivos para os títulos do Flamengo. Esse é o nome, esse é o jogador. Dos últimos anos todos, que alguns colocam o Arrascaeta, outros colocam o Everton, outros colocam a chegada do Diego, enfim, uma série de... tem as mais diversas opiniões. O nome do Flamengo, o nome do grande momento da história do Flamengo, que é esse, é maior do que o momento da era Zico, não tecnicamente. O futebol de hoje nada se compara ao que foi já na década de 80, mas o maior momento da história do Flamengo nós estamos vivendo agora. E o grande nome do maior momento da história do Flamengo se chama Gabigol. Tá? Não estou falando da história inteira do Flamengo, porque a história inteira o Zico jogou em diversos momentos do Flamengo. Mas neste momento, naquele momento do começo da década de 80, o Gabigol tem a importância que o Zico teve naquele momento. O Zico era o grande gênio do time? Sim. O Gabigol é o grande gênio do Flamengo? Não. Mas quem deu os títulos, quem foi o nome que vai carimbar todas essas conquistas, é o nome do Gabigol. Então, aqui vai o meu, mais uma vez, meus parabéns ao Gabigol, a minha satisfação que eu tenho em ver jogadores decisivos jogarem, porque cada dia mais é mais difícil encontrar no futebol brasileiro um jogador que goste de decidir. Nós temos uma safra gigantesca de ídolos recentes, de jogadores que desaparecem em decisões. Esses são os ídolos recentes do futebol brasileiro. Nós temos aí um jogador que tecnicamente pode não ser brilhante, e o Gabigol não é brilhante, mas ele é um jogador especial, especialmente em jogos como esse. No restante do jogo, irmão, o Flamengo teve as oportunidades dele, o Atlético fez tudo o que ele podia fazer, absolutamente tudo que ele podia fazer. E note que aqui é um elogio. Quando eu digo que o Atlético e o Corinthians fizeram tudo que eles podiam fazer, e nenhum dos dois ganhou o título do Flamengo, isso mostra a discrepância. Isso mostra o quanto o Flamengo é melhor. Isso mostra quanto, além do fator técnico dos jogadores do Flamengo, tem administração, tem torcida, tem um projeto a longo prazo, tem consistência, tem o trabalho do treinador. Acho que o Dorival não foi melhor do que o Corinthians, acho que o Dorival hoje também não se enroscou com o Atlético Paranaense, mas isso não tira o mérito dele ser o campeão da América. Isso não vai mudar, né? Então, a história, como eu disse no começo, uma coisa é o que a gente acha, outra coisa é a história, e a história está escrita. O Flamengo é tricampeão da América. Dificilmente um clube brasileiro hoje vai conseguir ganhar os mundiais que nós ganhamos no passado, porque no passado você tinha uma condição de disputa contra o melhor europeu. Hoje, se você juntar o meio da tabela dos dois, talvez haja um bolo, e eu acho que tem mesmo. Agora, o topo europeu é muito acima do topo sul-americano. São 7, 8 times da Europa, talvez 5, sei lá, que sobrem assim absurdamente para os times da América do Sul. Não dá para o Flamengo bater o Real Madrid? Dá sim. Dá sim. Não é um sonho impossível, porque a distância entre o Flamengo e o Real Madrid, hoje, ela é menor do que a do Atlético Paranaense para o Flamengo. E o Atlético Paranaense engrossou o jogo do Flamengo. Então, parabéns, torcedor do Flamengo. É muito foda o que vocês estão vivendo. Vocês não têm noção, vocês só vão ter noção daqui 30 anos do que vocês estão assistindo hoje. É a história, é o momento mais incrível da história do clube de vocês, e vocês estão assistindo. E Conmebol, enfia a final única no rabo. Olha a bosta que vocês fizeram.